Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 17º episódio da segunda temporada, Playing God, que é o terceiro episódio voltado para Jadzia Dax. Será que dessa vez eles acertaram um pouco e ela não vai ser simplesmente uma figurante na sua história? Para a gente descobrir isso hoje, eu tenho aqui Alexandre Bortolucci. Olá, Ale, seja bem-vindo. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E Luiz Castanheira. É bom estar aqui, pessoal. Sempre bom. Vamos lá, esse é um episódio que a gente tem 3 histórias, sendo que uma é, assim, bem periférica mesmo, que é a história dos Voles, aqueles bichinhos cardassianos que sobraram na estação, que milagrosamente só apareceram agora. Fica parecendo que era, sei lá, uma história que era para ter sido escrita lá no começo da primeira temporada, e aí ficou esquecida. Eles resolveram encaixar nesse episódio agora. Aí a gente tem a história B, que para o cara que fez o pitch da história e escreveu o roteiro, junto com o Michael Piller, que foi o Jim Trombetta, para ele deveria ter sido a história principal, que é a história do proto-universo, né, que começa a se expandir, e aí todas as questões filosóficas que poderia se discutir no entorno acabam sendo, assim, bem pouco trabalhadas. E a história A, que é a Jadzia Dax recebendo um candidato trio a conseguir um simbionte. De 5.000 candidatos, eles colocam que só 300 conseguem simbiontes. Tem, na realidade, simbiontes disponíveis. Aí ali, acho que eles não falam, né, em que período que é isso, de quanto em quanto tempo que eles têm simbiontes disponíveis, ou se não é possível que sejam só 300 no total vivendo ali, e tem que esperar alguém morrer para outro substituir, né? Isso não fica claro. E aí, todos esses candidatos têm que passar por diversas avaliações, tal, e dessa vez ele tem que, etapa que ele tá, ver como que um trio que se juntou a um simbionte vive, e esse trio vai ter grande influência de dar uma avaliação para o candidato. E aí a Jadzia foi a escolhida para esse trio. Castanha, dá uma pincelada aí do que você achou dessas 3 histórias, o que estava sobrando, o que faltou, a pergunta inicial que eu fiz, né? A gente pode, não sei se a gente deixa para elaborar para mais tarde. Os episódios que você se referiu, Dax, Invasive Procedures, né? Tá, tudo bem. Porque assim, Dax é um bom episódio, acho que Invasive Procedures ele cai no nível bastante, mas os dois, a Jadzia em si, ela é periférica, ela só fica ali quieta, né? Ela não faz absolutamente nada, e as coisas é que se resolvem em volta dela, né? No Agora, Dax ela fica quieta, no Invasive Procedures ela fica lá na maca. Ela fica resignada a perder, né, o simbionte ali. Agora, nesse não. Nesse é sobre a Jadzia muito mais do que sobre o Dax. Eu vou ver aqui. 3, né? Eu tenho dificuldade de ver a história dos voos como história, porque não tá claro que é uma narrativa com preparação, clímax, coisas assim. Parece mais alguns fragmentos que entraram ali para completar a minutagem. Talvez a coisa mais interessante é que aquele cardassiano aparece no Tribunal. Não sei se com o mesmo nome, eu não sei se era intencional, ou o mesmo ator que a gente pode pensar como o mesmo cardassiano, aquele cardassiano que fala com o O'Brien em determinado momento aparece no Tribunal, acho que é depois eu entro no detalhe disso aí, Luiz. Isso daí, né? É no Tribunal que aparece, é logo nisso, né? Na verdade, tem outros, né, episódios, mas pode continuar seu raciocínio aí, depois eu entro no detalhe. Então, e talvez seja a coisa mais interessante, porque é um pouco galhofado, porque eu não sei como é que seria essa coisa de pragas numa instalação em que
que existem campos de força, sabe? Entre outros recursos tecnológicos do século 24, se seria o que, sei lá, aquela tentativa e erro do O'Brien toda, eu não sei, tá um pouco galhofado demais. É claro que tem a piada do flautista e tal, mas talvez seja um pouco galhofado demais. Mas essas partezinhas não... E como claramente foram elencadas para humor, esses bits and pieces, indiferente. A parte da Jadzia, que eu acho que eu vou mais falar ao longo aqui da gravação, poderia ser melhor, poderia, mas não ofende, eu acho. Acho que dá pra gente ver que tentaram fazer alguma coisa, tentaram trazer o Curzon pra cima, tentaram falar um pouco mais da personagem, inclusive, como já dizia, apesar de ter trazido as memórias, eu imagino, do Curzon próprias e da Jadzia do Curzon, no que eles viveram, não muito tempo, né? E ela é uma novata, digamos assim, que teve esse trauma todo da rejeição inicial, depois vai ter uma outra história a respeito. Então, tá dentro de um razoável, eu acho. A gente pode elaborar mais esse dentro de um razoável, tá? Aí eu vou falar uma coisa. A parte do proto-universo é muito ruim. Eu acho a Tecnobabazeira muito ruim. A questão de escala, de tempo, de espaço é catastrófica mesmo. É muito ruim. E a solução final, o desfecho, é pavoroso, assim, tipo, não é possível que eles vão fazer isso. A falta de cuidado para fazer as coisas é muito grosseira, essa coisa do proto-universo. Eu vou comentar inicialmente duas coisas que eu percebi. Eu imagino que quem escreveu isso aí, em determinado momento, pensou que ele talvez conseguisse fazer funcionar em algum nível meta a coisa do proto-universo e a coisa do Argent. À medida que foram se dando versões do roteiro, isso deve ter se perdido. Mas eu imagino que a pessoa, não, eu vou fazer funcionar. Não conseguiu fazer funcionar. E a trama do proto-universo em si é incontrolável e nem sei o que dizer a respeito. É absurdo demais. Um detalhe desse proto-universo. Não vou bater um martelo, mas aquela ideia da diferente escala de tempo dentro do proto-universo e do universo normal, naquele momento no tempo, eu não sei se já havia sido explorada em Jornada. Porque com certeza em Voyager foi, eventualmente, ideias similares. Aquele momento no tempo, eu não sei se já tinha sido explorada. Ou seja, até mesmo a trama do proto-universo tem alguma coisa ali que, se tivesse sido feito de uma outra maneira, talvez pudesse ser aproveitado, especialmente essa coisa da diferente escala de tempo, porque a Jadzia, pelo que eu entendi, pelo menos, ela vê entropia declinante, ela começa a desconfiar, aí faz mais uma sondagem lá e percebe, vida, provavelmente vida senciente. Aí tem aquela questão do Odo, eles aproveitam também, aí provavelmente um dos showrunners, ou mais acima na escala, veio e apertou essa para colocar o Odo ali. Não, mas poxa, não sabe que é vida, mas tem que entender. Aí a Kira se sente meio mal, caramba, vacilei com o Odo e tal. Provavelmente algum showrunner veio, tinha outra coisa ali, ele veio e deu essa apertada para lembrar do Odo. Moral da história, esse episódio teria se beneficiado muito se o foco fosse só, já dizia o estagiário. Teria sido muito mais fácil de escrever e provavelmente teria sido um episódio muito melhor. Teria dado tempo de dar umas apertadas aqui e ali, teria sido um episódio legal. Como veio, bem medíocre. E a trama do proto-universo, talvez remapeada, talvez funcionasse no modelo TNG ou Voyager, repensando algumas coisas, pudesse funcionar assim. Então é um episódio que acaba se autodestruindo por causa dessa trama aí sci-fi que eu acho meio incontrolável. Ale, e você? Quais foram, assim, as suas primeiras impressões? A gente sabe que você adora high concepts, então essa história do proto-universo deve ter te agradado bastante. Não, então, bom, você quer começar pelos pontos baixos, vamos lá então, né? O Luiz já falou bastante coisa que eu concordo. Eu tinha até escrito aqui algumas coisas que ele já adiantou. Indo pelos pontos já baixos, já citados aí por ele, eu acho sim que a gente perde muito nesse episódio pelo excesso de tecnobaboseira. Ficou assim um certo quê de nova geração e principalmente de Voyager, com o agravante desse conceito todo ter sido muito mal explicado. Primeiro a origem desse proto-universo e depois o destino, né? Porque, porra, ela esbarra
amarra lá a nave, lá no negócio, é uma alga aí que ficou presa aí na nacelle e tal, e depois leva de volta e beleza, resolveu. O proto-universo parou de expandir, né? Não vai mais engolir um pedaço da galáxia, tudo foi jogado para debaixo do tapete. Quer dizer, não dá, né? Cartão de brincadeira. O conceito em si da ideia não é ruim, é interessante. O tal do universo, mal comparando, né? O universo dentro da bola de gude, né, que a gente viu lá naquele filme Homens de Preto, que no final vai dando zoom out, né? Até sair da galáxia, do universo, e a gente vê que, na verdade, o universo nada mais é do que algo que está dentro de uma bola de gude sendo jogado por alienígenas. Sim, lembrei. Sim, é muito bom. Então esse conceito seria interessante se ele tivesse sido melhor explorado, mas ele não foi. Aí você vai juntando. O problema do High Concept, por si só, quando ele é bem desenvolvido, tudo bem. Ele é finito, acaba ali naquele episódio. Deep Space Nine, às vezes, ela tem essa necessidade de fazer um High Concept junto com uma tentativa de desenvolvimento de personagens. E aí eu acho que é um outro problema desse episódio. Porque o roteiro, né, de desenvolvimento da Jadzia lá, com, vamos dizer assim, o aluno dela, né, como o Luiz colocou aí, o estagiário, eu não acho que seja ruim o roteiro. Mas, infelizmente, a Terry Farrell não é exatamente uma atriz muito, vamos dizer assim, inspirada. Ela, infelizmente, não é pra ela levar um episódio nas costas, assim. E não ajudou o ator convidado. Eu acho que a gente precisaria de uma dupla ali um pouco melhor pra conseguir levar esse episódio. Essa parte do roteiro tava ok, que é a parte do desenvolvimento da Jadzia, caracterização, enfim, um pouco da sociedade trio, mas eu acho que, infelizmente, a Terry Farrell, nesse momento, não tinha a menor condição ainda de levar o episódio. Talvez por isso, inclusive isso eu já tinha até comentado nos episódios anteriores, que focaram na Dax, o Invasive Procedures, e o anterior, o próprio Dax, né, da primeira temporada. O Geoffrey Blake, né, que é o Arjun, ele, infelizmente, também não se mostrou um ator competente o suficiente para ajudar. Eu achei as atuações muito fracas. Ele é muito sensal. Aquelas inflexões básicas para operar, até para operar os controles, ele fala as coisas meio... aquela voz meio de... tá lendo um bloco de notas. É bem puxado, é bem puxado. De forma geral, ela é assim também, Terry Farrell. Mas ela, às vezes, ela acentua no charme, né? Você repara que ela faz um negocinho com charme, ela dá uma acentuada, aí ela vai. O cara eu achei sensal demais, assim. Na verdade, ela tá um pouco mais confortável com a personagem. Mas, realmente, infelizmente, ela não é, né, vamos dizer assim, o arquétipo da melhor atriz que a gente tem no universo de Jornada. Deixa eu perguntar uma coisa pra você continuar, só uma coisinha. O começo é feito pra ele ficar um pouco chocado. Ela jogando ali com a ferengada toda e depois ela no banho com o cara que parece um instrutor de luta, não parece ter sido sexo, parece que é um instrutor de luta. Tá coerente com o que a gente viu até agora dela? O que vocês acham? Aquele começo. Então, tá coerente? Olha, ou tiveram que mexer muito pra chocar o cara? O que vocês acham? Não, eu acho que jogo de Tongo não, porque a gente já tinha visto ela jogando Tongo anteriormente lá no Rules of Acquisition, né? Então faz parte do personagem. A parte da luta livre ali, que o cara é professor de luta livre dela, tal, eu acho que eles deram uma forçadinha de barra, de fato, pra ser usado pra chocar o cara. E chocar a audiência também, né? Porque a primeira vez que ela aparece extremamente à vontade ali, a gente nunca tinha visto ela tão à vontade daquele jeito, de toalha, cabelo solto. Acho que de alguma forma foi pra chamar a atenção de que o episódio seria dela. E como a Mari comentou aí, anteriormente a gente tinha tido o episódio focando no simbionte, na história do simbionte. Dessa vez, eu acho que foi tipo assim, olha, claro, desde o começo que a gente vai fazer um episódio agora focado na Jadzia, mostrando a Jadzia, como ela é, né? O que ela faz fora do trabalho, vamos dizer assim, né? Inicialmente. Então a primeira cena tem ela lá jogando tongo lá com os Ferengues, e logo depois, que teoricamente seria no outro dia de manhã, antes das 8 da manhã, o cara chegando no quarto dela e vendo ela lá de toalha, com um cara fortão lá, ele e a audiência inteira foram manipulados para entender que tinha sido uma cena pós-sexo, vamos dizer assim, e tal. Sim. O cara tinha dormido lá com ela, alguma coisa assim. E que, na verdade, não, né? Depois ela explica, olha, eu quero que você faça também, vai ser bom para você fazer luta livre, né? Você começa o dia melhor, tal. Então, assim, eu acho que foi manipulativo, mas, assim, acho que valeu. Acho que foi para colocar a gente na vibe do que seria o episódio. Tá dando razoável, né? Pensando no personagem em si, na Jadzia Dax, ela jogando tongo, não vejo como
como proposital da personagem, porque ela esperava que ele chegasse no dia seguinte, ele que acabou chegando antes. Sim. A não ser que, de alguma maneira, ela tenha ficado sabendo que ele iria chegar, mas eu acho que não. Agora, quando ele vai no quarto dela de manhã, aí sim, aí foi proposital da parte dela, e até, inclusive, a Terry Farrell comenta que isso tinha sido feito de propósito, porque a intenção era da Jadzia chocá-lo ali, para tirá-lo do seu eixo, tal, para ver como que ele ia reagir com relação a isso, se ele ia se impor, se ele iria reclamar, o que ele iria falar, e ele demora muito tempo, na realidade, para reclamar disso. Ele fica ali tentando ser aquilo que ele acha que ela espera dele, e aí ela fica tentando fazer as coisas para ver se ele se liga e reage. Então, assim, essa daí sim foi proposital. Sim, eu acho que faz parte da história, eu acho. Não, mas tá Esse coerente choque, com a não personagem até aqui? Então, porque assim, ela não precisaria fazer isso porque é uma coisa do dia a dia dela. Ela Não. pode ter escolhido fazer isso para chocá-lo. Agora, pode ser algo que a Jadzia faz normalmente. O Tongo a gente sabe que sim. E aí depois o que a gente vê pra frente do que ela parece, tudo, é razoável. Essa coisa da Jadzia ser meio espírito livre, então ter vários amantes exóticos, variados. Então vocês acham que nasceu nesse episódio, é isso? Eu acho que um pouco antes eles já estavam tentando mudar, né? Lá no Companion também fala que o Michael Piller, o Ira não estavam gostando de como eles tinham encaminhado a Dax, que ela era para ser, né? Eles estavam escrevendo no início, a intenção deles era para ser uma coisa mais estilo Spock, e que daí, obviamente, né, o que a gente já conversou, não casou com a Terry Farrell, e que daí o Ira começou a introduzir algumas mudanças. A primeira lá foi no Rules of Acquisition, né? Que ela joga Tongo pela primeira vez. Isso. Sim. Entendeu? Então ele começou a introduzir essa nova faceta da Jadzia Dax, e que daí é explicado... Explorar mais a sensualidade ou a sexualidade nesse episódio, então. Não, primeira vez. Sim, Cabelo molhado, de toalha, foi a primeira vez, então, né? Mas eu acho que isso foi uma coisa só. Se a gente for olhar tudo que tentaram desenvolver nela nesse episódio, tem a questão do jogo de Tongo, que a gente já comentou, essa questão da prática da luta livre. A luta livre, boa. Então, aí a luta livre, se a gente for pensar em retrospectiva aqui, e também olhando um pouco mais pra frente, com o conhecimento que a gente já tem da série, até para um futuro recente aí, a partir desse episódio, se a gente for olhar pra trás e olhar em vez de Procedures, eu não tenho certeza se foi só esse, tá? Mas teve uma vez que ela foi sequestrada. No Dax. Foi no Dax. Foi no Dax, exato. Que ela teve pouca resistência ali pra ser sequestrada. Acho que tinha que ter realmente uma transição, pelo que a gente vai ver mais pra frente nessa temporada mesmo, como em Blue Wolf, por exemplo, entendeu? Tá, Porque aí não pareceria a mesma personagem, que lá foi levada sem muita resistência, em Dax foi subjugada tranquilamente, e em Blue Wolf mostrou que não era bem assim, ela já tinha um outro grau de, vamos dizer assim, defesa pessoal. Então acho que tem a ver assim, com um certo desenvolvimento dela como personagem. Outra coisa que eu acho que também foi citado nesse episódio, que a gente já tinha visto anteriormente, foi o gosto dela por compositores esquecidos, alienígenas, que ela tinha comentado em Melora. E agora ela, da mesma forma, ela comenta lá com o estagiário dela aí, como diz o Luiz, no Runabout, né, no Explorador, que ela gosta, né, desse tipo de coisa, que ela coleciona, né? E agora você me deu uma ideia. Ela tem um compositor esquecido dentro dela, entendeu? Parar pra pensar. Sim, a gente vai ver. Tive essa ideia agora, esse exato segundo, o que você falou. Então. Legal, eu gostei dessa. Então, e a gente vai vendo ela cantando lá, junto com o cara lá do restaurante Klingon também, né? Que aparece pela segunda e última vez, que tem um restaurante no Promenade, tem um restaurante Klingon. No Melora ela interage com ele, não, né? Acho que não, né? Não. Acho que não. Só quem interage é a Melora e o Bashir ali, né? Tá. Então, mas aí a gente vai ver que ela ali no restaurante Klingon, quer dizer, Klingon ela tem safoneiro, tipo né? É o que? O baião então. Klingon? Como é que é isso? No sul, não. No sul, como é que fala, gente? Não é baião, não, cara. Sanfoneiro Klingon. Esqueci o nome da dança do sul. Tô ruim. Chamou Murilo. E isso aí faz uma conexão direta também com o que a gente vai ver em Blue Wolf e mais pra frente na série. Ela ter esse apreço pela cultura Klingon, vamos dizer assim, né? Então, me parece interessante, assim, esse desenvolvimento. E tem alguns caquinhos que depois eles acabam usando mais pra frente. Enfim, a relação dela com o
Curzon, que eles vão usar em episódios mais pra frente, mais em Facets, por exemplo, né, da terceira temporada. Então, assim, eu acho que o relacionamento dela com o Sisko também... Porque né, é meio que levanta a pergunta, será que ele agiu daquela forma por algum outro motivo, né? Então, esse episódio deixa meio que no ar. Aí é respondido, mal ou bem a gente vê depois, mas é quase uma sequência direta, se você parar pra pensar, pelo menos de parte desse episódio. Então, as ideias estavam acontecendo, né? Assim, ideia para personagem eu acho que até tinha, mas eu acho que a Terry Farrell é um pouco complicada mesmo. O que você achou, Alexandre, assim, da performance? Como é que foi? Não, então, ela tá mais confortável, obviamente, do que ela estava na primeira temporada, principalmente, né? A gente vê que houve uma evolução, mas assim, não adianta, em tempos de Copa do Mundo, não adianta fazer um paralelo muito literal, mas vamos tentar. Se você colocar a Terry Farrell para jogar no ataque da seleção brasileira, ela não vai fazer muito gol, né, meu amigo? Entendeu? Assim, não é dela, né, cara? Ela é para jogar lá atrás, entendeu? Chutando a bola para frente, olha lá, entendeu? Aí os caras colocam ela para levar o episódio nas costas, cara, ainda mais com o colega dela, o Geoffrey Blake, né, que não é exatamente grande ator, complicou. E aí, assim, o problema é esse, né? Você dá tempo de tela demais para quem não tem a capacidade de fazer e tempo de tela de menos para quem teria capacidade de fazer. Foi uma tentativa, ok, foi uma tentativa. Eu acho que eles precisavam também medir, né, como que ela tava, porque querendo ou não, praticamente todos os outros personagens já tinham recebido algum crédito aí de episódio, tinham ido bem, né, até o Bashir já tinha ido bem, enfim. Então acho que era o momento dela também. Assim, eu acho que a parte dela não foi tão ruim, foi razoável. Agora, do Geoffrey Blake, né, que faz o papel do Arden, nossa, foi muito ruim. Ele realmente fez muito pouco, assim, por esse episódio. E pior que ele era um cara sortudo como ator. Ele já tinha feito alguns filmes, tinham feito relativo sucesso nos anos 80 ali, Young Guns, né, os Jovens Pistoleiros lá, aquele filme lá com Emílio Estevez lá, que tem a música do Bon Jovi lá, 1988, como é que chama? O Último Guerreiro das Galáxias lá, de 84, é um filme bonitinho também. Depois ele foi fazer, olha só. É ele que é o protagonista no... Não, ele não é o protagonista, não. Ele tava sempre, assim, né, papéis pequenos. Mas eu tô dizendo assim, olha a sorte pequeno. do cara. Eu não lembro. Olha a sorte do cara. Depois desse Faz filme, muito tempo que eu não vejo The Last Starfighter. depois desse episódio, ele foi gravar um filme chamado Forrest Gump, que vocês conhecem, né? Forrest Gump, nunca ouvi falar. Então, o Forrest Gump, ele era o cara que apanha do Tom Hanks na reunião dos Panteras Negras lá, que ele bate no interesse da amiga lá do Tom Hanks, né, do Forrest no filme, a Robin Wright, né, a atriz Robin Wright, ele dá um tapa no rosto da Robin Wright, e o Tom Hanks vai pra cima dele lá, bate nele, no meio da festa lá dos Panteras Negras, né, ele é esse personagem. Aí ele fez Forrest Gump, que ganhou 6 Oscars e foi indicado a mais 7. Aí depois de Forrest Gump, ele fez Apollo 13, em 95, que ganhou 2 Oscars e foi indicado a 7. Depois, em 97, ele fez Contato com a Judy Foster lá, que ganhou uma indicação ao Oscar. Depois ele fez O Náufrago, em 2000, com Tom Hanks, que teve 2 indicações. Ele ainda trabalhou em Frost Nixon, de 2009, com 5 indicações, e fez recentemente um filme chamado Midway, do Roland Emmerich, que fala sobre a Segunda Guerra. É tipo uma refilmagem do filme dos anos 70. Esse aí eu já não sei qual é. Midway? Também não. Midway, eu não sei. É filme de guerra, né? Tem um monte. É um filme de guerra. É tipo é uma refilmagem, tá? De um filme dos anos 70. Esse de 2019 tem Woody Harrison, tem um monte de ator famoso, Patrick Wilson. Mas enfim, é um filme. Tem um dos irmãos Jonas lá dos Estados Unidos, que eu sempre esqueço o primeiro nome do cara. Enfim, é um filme do Roland Emmerich. O Roland Emmerich é o cara que fez Independence Day lá nos anos 90, Stargate, esse filme Catástrofe, um diretor holandês. Então, assim, ele era um ator sofrível, vamos dizer assim, o Geoffrey Blake, mas, pô, o cara tinha muita sorte, né? Ele devia ser amigo do Tom Hanks, porque tem vários desses que é com o Tom Hanks. Diz que ele é amigo do Robert Zemeckis, né? 3 do Zemeckis, né? Pelo que eu contei. Do Robert Zemeckis. E ele trabalhou em 2 filmes do Ron Howard, né? 2 do Ron Howard. Entendeu? Então, quer dizer, devia ser um cara gente boa, né? Porque bom ator ele não era não, mas enfim. Não, e isso daí da Terry Farrell, me lembro que a Naná falou que quando ela teve que contracenar com o Yulin em Do It, quer dizer, ela se sentia inferior a ele, falar, putz, eu vou
contracenar com puta de um cara, tal. Mas ao mesmo tempo isso fazia com que ela desse muito mais do que ela daria normalmente, porque o cara puxa. Quanto melhor o ator com quem você tá contracenando, melhor você quer fazer o seu papel ali também. E aí, com a Terry Farrell nesse episódio também fica difícil, porque o cara não ajuda. Se o ator fosse um pouco melhor, tal. E o pior de tudo, Mari, é que eles já tinham trabalhado juntos numa série nos anos 80 chamada Paper Dolls. Olha só. Inclusive, em 1984, foi uma série que durou pouco. É serial killer essa série? Não, serial killer, não? Não. Paper Dolls? Paper Dolls era sobre o mundo da moda. A Terry Farrell era uma das protagonistas que era modelo. E ele era o namorado dela. Faz sentido. Na série. Entendeu? Ou seja, não sei se os produtores apostaram numa química entre os dois, mas aqui não funcionou. Infelizmente, não deu. Eu pensei numa coisa aqui. Ele vai ter que interpretar uma posição, até pelo que o roteiro pedia, uma posição um pouco de inferioridade, de muito sim senhora, não senhora. Então isso coloca a senioridade das cenas com a Terry Farrell. E isso não é bom, e observando bem as cenas, falta alguma coisa do roteiro, eu não discordo isso, mas falta alguma coisa nas cenas. Se você pegar a cena que ela tem com o Avery Brooks, aquele xadrez, quando ela entra com o Avery Brooks, o Avery Brooks senta de um jeito, parece que ele está estudando ela, parece que o estudo não é só da personagem, o estudo é da atriz, e de alguma maneira ela consegue encaixar melhor ali com o Avery Brooks, porque o ator é melhor, ou porque ela tá mais acostumada, tem aquela coisa, a cena, ela funciona, pelo menos eu vejo assim, ela funciona melhor. As cenas dela com o Arjen, ao longo do episódio, me soaram muito... Eu entendi o que estava sendo dito, fazia algum sentido, vinha de algum lugar, ia para algum lugar, ok, mas elas muito sensal. Muito artificiais, né? Achei muito meio sensal. É porque colocaram ela no não dá papel aquele calorzinho, aquele friozinho na barriga, aquele pelinho que sobe no braço. Não dava nada. É um negócio, sei lá, difícil. E ela tem alguma parcela nisso aí, eu vejo. Porque eu acho que na cena com o Avery Brooks, ela meio que lá o Avery Brooks senta de um jeito ali. Eu também, a forma como o diretor fez a decupagem, ele senta de um jeito, tipo assim, eu tô te vendo. Dá a impressão que tá vendo não só a personagem, naquela situação difícil ali, tendo que encarar coisas que ela não queria ou não estava pronta para encarar, e ao mesmo tempo ele estudando a atriz. É uma sensação estranha que eu tive. E, de alguma maneira, ela funciona melhor ali. Então, é curioso isso. E, realmente, ela deixa a desejar, né? Quando a gente pensa em termos assim, de drama mesmo, a gente sente que falta alguma coisa mesmo. Porque acho que colocam ela no papel que exatamente eles começaram a fugir, né? De colocá-la mais leve, para uma coisa mais, não cômica, mas assim, é uma personagem mais leve, não aquela pessoa sisuda que tem que inspirar, ter sabedoria, que ela nunca conseguiu mostrar isso. Ter sabedoria, apesar de estar num corpo jovem. Eles estavam tentando fugir disso. E aí, nesse episódio, ela é colocada numa posição em que ela é vista como a pessoa com sabedoria e tal. E aí, acho que acaba prejudicando o episódio nesse sentido. Mas, por outro lado, eu vejo que, assim, a Jadzia estava também numa posição não confortável. E aí eu acho legal do desenvolvimento da personagem é que ela é colocada numa posição em que ela ainda não tinha passado, de ser a primeira vez que ela ia ter que avaliar alguém, Dax como Jadzia, e aí o Dax como Curzon, ou talvez como os outros anteriores, tinham uma certa fama, tinha uma posição assim forte de como, né, o Curzon via os candidatos, tal, e como a Jadzia foi vítima, digamos assim, né, do Curzon, ela estava se sentindo inconfortável porque ela não sabia o que fazer com ele. Ela vê que o Arjen tem alguns problemas, ela vê o fato dele querer se juntar a um simbionte, deixa transparecer que parece que ele só está fazendo isso porque foi um pedido do pai dele, que talvez não seja algo que ele realmente quisesse, que aí ele não tem um objetivo do que ele vai querer ser, o que ele espera para a vida dele, se ele se juntar com o simbionte e tal. My sister was always his choice for joining, but after she got accepted to the program, she ran off and got married. My father never spoke to her again. On the day that he died, he turned to me and he said, "I'm counting on you." Did he want you to enter Starfleet after joining?
to put your flight training to good use? Honestly, he couldn't care less what I did afterwards. As long as I became joined. That was his only goal. And what about your goals? There's so many possibilities when you're joined. I'm not sure what I'd do yet. I figured I'd get a lot of guidance from the symbiont. Wouldn't you say? Well, the symbiont's influence is very strong, Arjun. But you're the host. You've got to be strong enough to balance that influence with your own instincts. If you can't, the symbiont will overwhelm your personality. E aí ela começa a relembrar a própria experiência dela, que não faz muito tempo. Então eu acho isso legal que eles trouxeram para Dax, para Jadzia, na verdade, para a gente conhecer um pouco mais dela. Então isso eu gostei. Isso eu acho que foi bacana do episódio, embora várias coisas no entorno não tenham ajudado muito. Eu acho que essa parte do desenvolvimento da Jadzia é muito legal, o que foi escrito para ela, entendeu? Tudo que foi escrito para ela, na verdade. Todo o desenvolvimento faz sentido, dela, acho. entendeu? Faz O sentido. problema, eu acho que não é em si o que foi escrito para ela, mas o que foi executado, o que ela executou em tela, porque Sim. é o que você falou. Não, na verdade foi o Luiz, né, que falou. A cena do xadrez lá, uma das melhores cenas para mim do episódio, e depois tem até uma curiosidade, mais pro final eu falo, eles ali estão acostumados já, né, um com o outro ali, em atuar, né, o Avery Brooks e a Terry Farrell. Então você vê que o negócio rende, o negócio é meio que automático já, entendeu? Você vê que as reações são mais críveis, é mais orgânico o negócio. Então, você acredita mais na cena, né? Você fica mais entretido com o que tá acontecendo na tela. It's not my job to confront him. Isn't it? My job is to show him what it's like to function as a joint drill. That's all. I can show you the guidelines. They're very clear. Mm-hmm. Who am I to confront him? You're Dax. Yes, but I'm not Curzon Dax, and I won't do to him what Curzon did to me. So, what are you going to do? So you're not doing him any favors by avoiding a confrontation, are you? Curzon was tough, maybe even abusive in his own charming way. But he always demanded the highest standards of excellence from these host candidates. You don't know what he did to me. I know you made it through the program. No thanks to him. Are you sure? Ela fica mais à vontade. Completamente. Talvez seja isso. Ela ficou muito mais à vontade, né? Então foi automatizado ali a atuação dela. Porque o cara tá entregando também. O problema com o rapaz lá é que ele não tava entregando nada, né? Então tava difícil ali. Ela tava empurrando o caminhão sozinha. E infelizmente ela não é assim, né? Tão boa assim, tão forte assim pra empurrar esse caminhão sozinha. Mas enfim, o que foi escrito pra ela eu gostei também. De tudo ali. Eu não tenho nada a dizer ali do que foi escrito pra ela, pra desenvolvimento dela, da personagem Jadzia, não tenho nada a dizer. Foi excelente. É como o Luiz até colocou no começo. Se tivessem focado, talvez, só nessa história, talvez o episódio tivesse sido melhor. Né? Obviamente com a escalação de um ator melhor também, né? Pra dividir a cena com ela. Aí tem outra coisa dela aí que eles colocam, que no início, né, o Arjun meio que assim, não gosta de como ela se comporta, porque ele acha que um trio que tem um simbionte tem que ser mais sisudo, é um cara que tem que passar experiência, conhecimento e tal. E aí é legal que eles começam a mostrar a Jadzia Dax de uma forma diferente, que ela não tá desrespeitando a maneira de ser dos trios. Na realidade, ela tá enriquecendo a personalidade do simbionte e dos próximos hosts que virão pela frente, porque ela tá testando as oportunidades. Ela não tá deixando ficar só numa determinada coisa. Ela vai lá, ela gosta de ciências, ela executa o trabalho dela muito bem, ela é muito inteligente, né? Ela é uma boa oficial da frota, mas ela quer conhecer pessoas, outras raças, ela quer cantar Klingon com o cara no restaurante, ela quer jogar tongo, ela quer fazer artes marciais ou o que é que seja, luta, tal. Então é legal que eles encontraram uma maneira de fazer o personagem ali crescer nesse sentido, de que a Jadzia tá experimentando coisas para que, assim, não é o host, né? A Jadzia não simplesmente se entregou totalmente ao Dax e ela acaba fazendo tudo o que é esperado dela ou o que é esperado que o simbionte faça. Que, aliás, é uma coisa que ela quer passar para ele, né? Que se ele não
tiver objetivo, se não tiver muito claro na cabeça dele enquanto indivíduo antes de se juntar, a hora que ele se juntar, ele corre o risco de perder completamente a sua personalidade. Então é legal que ela está procurando identificar o que ela gosta agora, já dizia, mais junto com o Dax. E aí essas experiências todas fazem com que ela tenha a oportunidade de, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então eu achei isso bacana também. Mas realmente, se eles tivessem colocado essa como a história principal, um ator melhor para contracenar com ela, teria sido uma história bem mais interessante. Infelizmente, não tivemos. Com relação à história B, no início do episódio, quando eles encontram lá o tal do proto-universo, eles batem uma parte lá de um subespaço, que eles chamam bolsão. de... Acho que é um bolsão. É isso, é um bolsão de subespaço, e que ali dentro é que estava aquele proto-universo. Então, assim, aí vamos trabalhar para os roteiristas, mas eu acho que quebra-mola invisível. Esse bolsão estava meio que protegendo, não estava deixando esse proto-universo talvez se expandir e crescer. Será que isso justifica o final horrível do Cisco dizer que, vamos levar o proto-universo para o lugar de onde ele veio? Porque ali naquele lugar ele não se expandiria e você não o destruiria, mas também não deixaria que ele destruísse o universo que está aqui em volta. Se era um bolsão de subespaço, eu imagino que seja algum tipo de subespaço, ele estava no subespaço, de alguma maneira entrando no espaço convencional, estava invadindo, não invadindo no sentido militar do negócio, estava entrando nesse outro domínio. Então, se eles tivessem alguma maneira de devolver aquilo para aquele domínio, uma certa seção do subespaço em que tinha algum tipo de berçário, sei lá, eu estou inventando aqui. Eu acho que tudo bem, é uma droga, mas pelo menos tem começo, meio e fim. Pegar aquilo e jogar no quadrante gama nu, sabe, se quem puder, tipo o que eles queriam o quê? Começar a guerra domínio adiantada, assim? Pô, caraca, não dá, né? Aí não dá. Tem episódios, não sei se eu vou saber citar algum, que é mais ou menos isso da TNG. Talvez se a gente pensar um pouquinho, a gente lembre de algum. Eles escolhem a forma de vida de maneira incidental, tem aquele desenvolvimento de metáfora, algum tipo de alegoria, alguma ressonância com algum personagem da semana, tem aquela coisinha, tem alguma falsa encrenca, e de alguma maneira no clímax mistura isso, além da falsa encrenca, mistura com essa falsa encrenca ali, para conseguir devolver aquela forma de vida para um berçário, para algum tipo de bolsão, de algum tipo de nexo, de algum domínio além do nosso domínio, né? Essa é a mecânica, isso já era uma mecânica ali. Só que ali eles jogaram a mecânica pela janela. Não, vai embora. Atravessou, joga ali e tá tudo certo. Não. Porque do tipo, a gente não pode destruir uma forma de vida, a gente não pode ser genocida, eles são sencientes, é uma vida que está se criando, mas vamos devolver de onde eles vieram. Acabou. Que não é o caso, eles estavam provavelmente originários do subespaço e talvez originários de algum outro universo. É muito rápido, fica muito aguado o desenvolvimento reflexivo sobre isso aqui é um proto-universo. Fica muito rápido e a solução é mais apressada ainda. Então realmente é difícil. Mas, por exemplo, aquela coisa do caminhar temporal em diferentes escalas, essa é uma ideia que foi aproveitada em Jornada bem antes, por exemplo, do Interestelar, do Nolan. Trouxe isso com efeitos relativísticos, ok? Mas não deixa de ser isso. Diferentes escalas temporais no chão e no céu. Eles ali fora e o negócio dentro. Poderia ter sido explorado, que eu falei. Tem aquele de Voyager, agora não vou lembrar também, tem essa coisa da escala de tempo drasticamente diferente, que até é um bom episódio, quinta ou sexta temporada. Eu não vou lembrar, mas dá pra procurar aqui e achar. Foi bem depois desse, por exemplo. Então o comentário do Odo, por si só, já dava pra fazer um roteirinho e separar aquilo, mas eu acho que não era material, de qualquer maneira, não era o material ideal pra DS9, era um material, até porque você repara que é uma nave que pegou, aí voltou pra estação, aí pega a nave pra levar de volta, então seria mais natural essa história ser baseada em nave, pelo menos nesse formato aí, sem mudar muito. Então você percebe
percebe isso. Então, de toda maneira, ajeitando, mexendo ou não, melhorando ou não, na minha cabeça a história era, já dizia aí, o estagiário dela deveria tomar a maior parte do episódio, deixar aquela coisa dos voos ali, e ter a coisa do Jake depois, né? Agora eu me lembrei. Tipo assim, pra fechar a minutagem, mas o grosso do episódio ser a história da Jadzia. Aí poderia ter colocado mais carne, poderia ter falado um pouco mais da família da Jadzia, falado mais dela naquele momento. Não sei, teria mais espaço pra coisa respirar melhor, e com certeza um ator... É claro que no papel pede-se vulnerabilidade. O cara não chega ali arrebentando. É claro que o personagem não vai chegar ali arrebentando, porque é justamente ele não está ali arrebentando nos paranoia ali do estágio que vê que é a história. Mas teria que ter um ator melhor para demonstrar essas coisas de uma maneira mais crível, que trouxesse mais empatia por parte do espectador, tentar se colocar mais na posição dele, ajudar nesse processo de se colocar na posição do cara. Com isso, desvendar o passado da Jadzia, do Dax, do Curzon. Eu vejo um episódio legal, bem melhor do que esse Playing God como existente aí, como produzido, mas infelizmente não foi o caminho. Parece aquela coisa escravidão de que tem que ter um high concept, tem que ter um quociente sci-fi, tem que ter uma falsa encrenca, tem que ter, e acaba sendo, olhando por 30 anos de defasagem, a gente olha de ver a coisa do negócio bem menos adulto, simplista, sem graça, do que a outra opção que eu sugeri aqui. Acho que teria envelhecido, inclusive, muito melhor. Eu acho que talvez você esteja falando do Blink of an Eye, de Voyager, não é isso? É, esse aí. Então, aí o comentário sobre isso é exatamente... Né, não, eu tô falando, eu não sei se tem algum outro. Se tiver algum outro, beleza. Antes, inclusive. Não, é porque... Eu não tô lembrando. Esse eu lembro bem, que é depois. Aqui no Memorial tem um que chama Gravity, que também fala sobre distorção temporal numa área do espaço. Esse eu não tô lembrando muito bem, não. Que daí o Paris, o Tuvok e o Doutor ficam presos num planeta. Inclusive é com o ator convidado, é o Daniel Day-Kim. É um bom ator, tal, ele faz um bom papel. Isso. E você tá falando do Blink of an Eye, Blink of an Eye eu tenho memória boa dele. Não, então... Esse Gravity eu não tô lembrando. Então, o Blink of an Eye, eu acho que é um bom exemplo de como você desenvolver um high concept com começo, meio e fim, né? Entendeu? Usando bem personagens e de um sucesso, vamos dizer assim. É um bom episódio, muito bom episódio. Sim. Muito bom episódio. Agora, esse aqui, é como eu falei, a premissa é minimamente explicada, o final não é nada explicado, a Mari deduziu aí um negócio, ok, bacana, fez o trabalho do roteirista, mas assim, 2 linhas de diálogo, 30 segundos, 1 minuto de passagem de fala de algum personagem ali resolveria, e nem isso foi feito. Então, assim, não dá pra achar que um roteiro pode ser feito dessa forma, como foi feito nesse episódio aqui, entendeu? E desperdiçou-se tempo, porque a história não foi minimamente desenvolvida, ali meio que tentaram cruzar a história A com a história B pra, né, ter ali o... uma das poucas falas do Sisko sobre os Borgs é desperdiçada. Pois é. Uma das raríssimas vezes em que o Sisko fala dos Borgs é desperdiçada aqui. Pois é. Aí, assim, fica difícil, né? Porque você tinha uma história legal, na hora de concatenar ela com a B, infelizmente não teve mínimo de sucesso. E aí tem que jogar na conta mesmo ali de quem escreveu. E aí, infelizmente, tudo bem, o Michael Piller assumiu ali, trocou a história do Jim Trombetta, mas assim, esse foi o último episódio, graças a Deus, né, dele como Pete, né, em Deep Space Nine, né? Trombetta. Depois o Trombetta só viria a dar o Pete novamente em Parallax, lá em Voyager, pra jornada, mas não dá, mas né? Mas Parallax foi antes, porque... é um pouquinho depois, porque esse foi exibido no final de 94, né, o Playing God é no final de 94 e Parallax é no começo de 95. Em termos de produção, eles não estão muito longe. Não, Pode ter até trabalhado nesses roteiros, materiais, meio junto. Qual os outros dele? O Paradise é dele? The Forsaken, o Rivals. Pra mim tá difícil. Esses aqui. The Alternate, Paradise e Playing God. Não dá, né? Não dá. O
cara era amigo do Aira, mas não dá, né? Se eu não me engano, a memória que eu tenho do Parallax também é uma coisa assim, que é um conceito que engole os personagens, engole o episódio, engole os personagens e um episódio morto, assim, meio... O Parallax é logo no começo ali da primeira É temporada. o primeiro episódio regular, não é isso? Pois é, exato. Aí tem A lembrança que eu tenho é assim, é um conceito que engole todo o resto e não vai pra lugar nenhum. Eles mataram ali o conflito Maquis Federação ali nesse episódio aí, entendeu? É o terceiro episódio. Então, quer dizer, você tem o Caretaker. É o primeiro depois do piloto. É isso aí, entendeu? Aí, assim, enfim, boa sorte pra ele. E o Rivals tem aquela... Não é no Rivals que tem aquela máquina de probabilidade? Então, High Concept do inferno. Máquina de probabilidade. Pois é. The Alternate... Mal ou bem tem aquela coisa do Odo, mas aí vira monstro de id e tal, que tenta fazer funcionar alguma coisa meta. No caso ali é o próprio Odo, né? Paradise talvez seja um pouquinho diferente aí. O The Forsaken tem aquela coisa meio meta também, né? Tem a sonda, não lembra? Tem a sonda e tem aquele programa, não é isso? Não é isso que tem o The Forsaken? Pra funcionar em paralelo com o Odo de alguma maneira. Então parece uma característica dos pitch dele. Supondo que a ideia toda do episódio seja dele, não tenha sido juntado com alguém, mas já dá pra ver algum padrão pelo menos aí. Mas material que o vento levou mesmo. Mas dessa história o que eu mais sinto falta do Proto-Universo é a discussão que teria sido gerada em torno disso, do que fazer. A Kira dá a opinião dela, baseada porque ela é uma pessoa que sempre lutou pela liberdade de Bajor, agora de repente tem um universo ali que está crescendo e que pode destruir tudo pelo que ela lutou. Então ela fala, não, a gente não tem como, a gente tem que conter isso de alguma forma, mesmo que signifique destruir esse proto-universo. Aí o Odo mostra do lado dele, né, o que ele sente. Pô, mas você não pode destruir uma coisa que você não conhece, que você não sabe, porque doeu nele ali, né, porque ele era o cara que era uma geleca e que se ninguém tivesse achado que ele poderia ser algo diferente, ele teria sido descartado ou teria passado o resto da vida dele num tubinho ali fechado num laboratório. E aí o Sisko fala, não, a gente não pode tratar assim, eu preciso pensar, daqui uma hora eu dou uma resposta. By tomorrow, the station will be gone. We could beam them into space. Give us some more time to come up with a solution. We already have a solution, and the longer we wait, the harder it's going to be to implement it. I'm sorry, but it's us or them. We have to destroy it. You can't just wipe out a civilization. We'd be committing mass murder. It's like stepping on ants, Odo. I don't step on ants, Major. Just because we don't understand a life form doesn't mean we can destroy it. Will you have a better idea? Does anyone? I'll give you my decision in an hour. Aí acabou. Na hora que ele fala que em uma hora ele vai dar a resposta para um negócio desse nível, aí fica difícil e aí é triste, porque daí é uma oportunidade perdida de mas vocês repararam uma coisa muito melhor. Aí ele fala com o Jake, como se fosse assim aquela coisa do... Depois eu volto no Jake, assim, aquela coisa, tô com um probleminha aqui, eu vou ter que fazer um desenho até tarde, sei lá, ou corrigir umas provas até tarde, não chama a garota hoje não. E quando já dizia aí o Arjun, lá no bar de volta, ele chega, você repara que não tem nenhuma nova reunião sobre a missão, tipo assim, ó, pega lá o troço e devolve lá. Sim. Caraca, é um negócio muito jogado, assim, muito jogado. E o setup me incomoda, tá? O setup ali da Kira falando, né? Pô, vamos botar pra baixo, vamos destruir e tal. Cara, não gostei não, cara. Achei um pouco fora da personagem. Me lembrou, sabe, assim, honestamente aqui, sem querer fazer nenhuma brincadeira, mas a Kira meio que incorporou o Worf da nova geração, né? Sempre querendo dar uns tirinhos com torpedo, entendeu? Capitão, dá um tiro de torpedo aqui e tal, vamos destruir. Mas pelo menos... Que é isso, né? Não, eu entendi. Sou abrasivo demais, mas pelo menos o roteiro dá uma derrubada nela logo na sequência e ela fica sem graça quando o Odo devolve. Talvez até por isso, inclusive, que funcionasse melhor em
Voyager ou na TNG para ter uma tripulação, grosso modo, federada, valores federados e tal. Sim. Até essa discussão talvez funcionasse um pouco melhor, além das outras coisas que eu já elenquei. Então, ela levanta uma questão importante. Não, alguém teria que levantar. Os caras alguém teria que levantar, claro. A gente não quer destruí-los, mas eles vão nos destruir. E aí? Né? A gente não os destrói, mas nós vamos ser destruídos por conta disso? Só que fica raso, porque acaba a discussão ali. Ela fala uma coisa, o outro fala outra e acabou. E não tem nenhuma outra discussão em cima disso. Então, isso que é muito ruim nessa parte. Na verdade, a Kira tava no modo assassino, né, nesse episódio, né? Que ela queria matar as ratazanas lá e tal. Ela já tava pé da vida com Inclusive, outro ponto baixo do episódio é o prop lá, o boneco lá do rato. Meu Deus do céu, que troço horroroso, mal feito. Nossa, muito ruim, cara. Pior que isso, só ela e o O'Brien mostrando aquilo a bunda, ali foi né? efeito visual do TB, né? É, a bunda falante, né? Teve a bunda falante. É. Por isso que eu não levei muito a sério esse negócio dos voos, assim. Teve bunda falante. Primeiro teve a Kiri O'Brien. Não, vem cá. Aí já dizia foi lá e teve mais bunda falante. Realmente. E parece que eles colocaram os voos só para que um deles lá roesse o negócio e atrapalhasse o campo de força onde estava, né? O proto-universo, para que ele conseguisse se expandir. Começou aí. Muito ruim, pelo amor de Deus. Mas me explica um negócio. O proto-universo estava no centro da sala, com aquele selo. Aí depois que o voo rói lá, sei lá, ele vai pra parede? É isso mesmo? Pois é, ele não aumenta. Vocês entenderam isso também? Eu acho que você entendeu isso, Alexandre? Eu tô entendendo errado. Não, cara, então, pois é. A ratazana vai lá e desliga, né, o campo de contenção. Sim, e aí? Aí o negócio, em vez de expandir, sei lá, ele vai pro lado ali, né? Arremessado ali pro... Ele vai pra dentro da parede? Começa a sair aquela luz da parede? E quando começa a sair a luz pra fora da estação, a mesma luz... Eu achei engraçado aquilo também, meio surreal. Assim, eu não achei engraçado, não. Eu achei outra coisa, mas tudo bem. Você não achou meio surreal, trash, não? É melhor rir pra não chorar. Eu achei assim, cara. Acho que, assim, de novo, o Michael Piller deixou isso pro ar. Tipo assim, cara, ele devia estar muito ocupado. Não é possível, né? Não é possível. Então é isso mesmo. O negócio estava no centro e foi pra parede e virou uma lâmpada. Foi, exato. É isso mesmo. Um imã lá. Eu achei que eu tivesse enlouquecido, mas tudo bem. Então. Aí faltou alguém botar uma linha no roteiro, falando que lá tinha um conduíte com amortecedores inerciais invertidos, por isso que puxou o negócio pra parede, alguma coisa desse tipo, assim, entendeu? Você repara que só fica pior. Pois é, cara. Esse caminho da tecnobaboseira é muito perigoso, eu acho. Não dá. Aí quando você começa a remendar com mais, acho que só fica pior. Já fica... E nunca funcionou isso, cara, em Deep Space Nine, cara. Nunca funcionou, entendeu? Em Nova Geração, em algumas circunstâncias funcionou, em Voyager, em algumas circunstâncias funcionou. Em Deep Space Nine nunca funcionou, cara. Nunca funcionou. Quando eles abriram mão de desenvolver os personagens, de contar uma história e foram pra esse lado, na grande maioria das vezes o negócio não saiu bom, não. Ô, Ale, aproveita e fala agora sobre o Guevec, que você ia falar lá no início, que o Castanha comentou ele aparecer depois e tal. Então, na verdade é a primeira vez que o Richard Paul, é o nome do ator, né, aparece. Nesse episódio ele não é mencionado como Guevec, mas ele aparece como cardassiano, vamos dizer assim, interagindo com o O'Brien. Mas por uma inspiração dos roteiristas aí, também dos showrunners, ele veio aparecer novamente depois, a nova geração, no episódio Journey's End, da 7ª temporada. E aí ele se apresenta. Esse episódio é aquele lá que tem um paralelo com os indígenas da Terra, enfim. Aí chega os cardassianos. O Wesley volta nesse episódio, não é isso? Isso, exato. Então, aí depois ele viria aparecer novamente em Deep Space Nine, em Demaquis, parte 1, que ele é o cara que tá discutindo lá com... O cardassiano do Profit and Loss é outro, né? É outro. Tá. Em Demaquis ele é aquele... Bom, não vou dar spoiler aqui não, melhor não dar spoiler não. Mas ele é um que aparece numa cena que tem um certo conflito ali, os caras saem na mão, enfim. Depois ele aparece de novo na nova geração, em Preemptive Strike, que é acho que é o penúltimo episódio, que é com a Rolaren. Isso. Que eles vão salvar lá uma nave
Cardassiano que tá pedindo ajuda, aí ele aparece lá logo no começo, já na enfermaria, conversando com a doutora Crusher, enfim. Ele aparece nesse episódio. Depois ele voltaria de novo em Deep Space Nine em Tribunal, que aí a gente vê que realmente ele era o cara desse episódio aqui, Playing God, né? Que ele fala pro O'Brien, a gente já se conhece, né? A gente já conversou. E aí ele, enfim, informa o O'Brien lá que, enfim, o O'Brien tá sendo levado, né, em custódia. Em todas essas que você mencionou, ele tá acreditado como Goevec? Tá, né? Tá acreditado. E a última participação dele, finalmente, é em Voyager. Ele participa de Caretaker, que ele tá na nave cardassiana que tá perseguindo lá o Chakotay e a B'Elanna Torres lá nas Badlands. Então, no total, ele participou de 6 episódios aí em 3 séries diferentes. Ele é um dos poucos atores aí que conseguiram isso. Como o mesmo personagem participar de 3 séries diferentes. Na época, era um dos poucos caras que tinham conseguido fazer isso. E foi legal, assim, né? Depois o David Livingston, ele até comenta mais pra frente, obviamente. É um negócio que os fãs gostam, e realmente eu acho muito legal isso, né? De você resgatar um personagem. Normalmente não era muito comum isso, até por uma questão de agenda dos atores, mas por coincidência ele trabalhou aí praticamente durante o ano de 94 ali, o segundo semestre ali, em Deep Space Nine, nova geração ali, né? Intercalando entre uma série e outra ali. Então eu achei interessante. E assim, a parte dele é legal. O O'Brien vai pedir ajuda de formação pra ele, rapaz, devolve a estação aí que resolve o seu problema, cara. Então resolve o seu problema, você devolve a estação, cara. Aí pronto, resolve o seu problema, resolve o meu, resolve de todo mundo. O O'Brien desliga antes do cara terminar de falar, de tão pé da vida que ele fica com a resposta do cara. Isso é bacana. E aí, acho que pra finalizar, a gente pode falar um pouquinho do Jake, né? Embora seja muito en passant, que ele finalmente conta ali, quer dizer, ele conta pro pai porque o pai foi muito bom, deu uma de mané ali e o Jake achou que ele sabia. Tá de boa. E ele acabou contando. Pode contar. Né? Rapaz, eu fiz isso assim. Jake, você fez isso assim. Mas você falou que tava de boa. Eu não falei que eu tava de boa. Eu falei pra você falar. Tá legal. He told you, didn't he? Told me what? Chief O'Brien. Darn it, he promised. If there's something you want to tell me, I want to hear it. I love her, Dad. Okay. She's everything I ever wanted in a woman. I'm sure she's a wonderful girl. Oh, she's not a girl. She's a woman. She doesn't like to be called a girl. Everyone calls her that, and she hates it. She wants to be something better than that. Then what? Than a double girl. You're in love with a double girl? Wait a minute. You said Chief O'Brien told you that... No, I didn't. Who is she? And how old is she, Jake? E é legal, porque daí ele fala que ele tá apaixonado pela Marda, que é a bajoriana que ele tava ajudando a estudar lá, entomologia, tudo, que já tinha tido na conversa dele com o Nog, né, a respeito disso. E daí que ela é a Double Girl que vai aparecer, só que o Sisko é o pai, né? Na volta a gente compra. Não, eu quero trazê-la pra jantar aqui. Não, vamos, agora não dá, mas a gente vai marcar, vamos marcar. Ela só vai jantar lá na terceira temporada. Demorou um pouco, mas... Demora bastante. Mas aí é o momento quem nunca. Entendeu? Quem nunca? Por exemplo, eu como pai aqui, minha filha vai chegar, o pai, eu queria te apresentar meu namorado. Filho, então, esse mês não dá, tal, esse mês não dá. Talvez esse ano tá difícil, né? Tal. Entendeu? E ver se o presidente, né? E ver se o namoro acaba antes, cara. Num dado momento... Entendeu? Num dado momento, não teve jeito, ele teve que chamar. Falei, vou fazer o quê, né, cara? Entendeu? Mas eu gosto muito dessa cena, entendeu? Eu gosto muito dessa cena. Eu gosto dessa cena, tem algumas coisas legais, como a gente já comentou, né? O roteiro escrito pra Jadzia eu acho legal, essa cena eu acho legal. Até as cenas do O'Brien com a Kira, principalmente aquela cena, né, que eu acho engraçadinha, assim. A Kira entrega um presente do Bashir pro O'Brien, falou, o Dr. Bashir mandou te entregar. Aí falou que funcionou em Hamelin, aí ele abre uma flauta. Legal pra caramba. Engraçado. Aí eu vejo a amizade deles crescendo com isso. Ele nunca mandaria aquilo nos primeiros episódios. Não teria... O menor nexo. E é legal, assim, né? Vamos dizer assim, a analogia que ele faz, como história bem conhecida, né? Lá dos irmãos Green e tal, enfim. Logo depois, tem uma cena legal também, que tá, de novo, a Kira e o O'Brien, que o Quark aparece pra reclamar, joga um rato em cima do console. E aí a Kira reitera, né? Fala assim, cara, eu sou mais os ratos do que você, cara. It ran right across a garo table. How'd it die? Get into your food? As landlords, you're responsible for this. I expect vermin control. I'm gonna have to leave. Oh, please say leave.
I'd take a Cardassian bull over you any day. Aquilo sempre teve o negócio do Quark. Isso aí eles... E é uma continuidade, né, em relação ao episódio anterior, né? Até o último episódio. E no final das contas, é engraçado também o O'Brien testando lá o apito para cães, lá, o sônico lá, que afeta lá o Quark e tal. Eu também achei uma sacada legal, entendeu? Tem umas cenas legais, ele fica né? surdo, né? Fica. O Mishima é muito bom, né? Assim, esse tonzinho dele demonstrar que tava surdo não é tão fácil de acertar, não. Ele faz direitinho, aí o Comini chega um pouquinho perto, aí você vê certinho que ele ficou surdo. Ator, quando é bom assim, é danado. E a última cena que eu acho legal é a cena do xadrez, que pra mim é uma das melhores mesmo. Eu acho que o Avery Brooks ali tá bem legal ali, vamos dizer assim, a química dele com a Terry Farrell, né? Você vê a diferença dessa cena para as outras cenas que ela tem com o Blake e, enfim, você vê que existe uma diferença grande ali, principalmente quando os atores já estão se entendendo. E tem ali, né, tem uma informação de trivia nesse jogo de xadrez de que seria uma cópia de um jogo que aconteceu em 1956, na vida real nossa, aqui entre Barney e Fischer. E foi considerado o jogo do século e tal, e que eles movimentando as peças no tabuleiro seriam entre os movimentos 14 e 18 desse jogo que aconteceu, entendeu? Então não sei quem foi o maluco que conseguiu pegar essa trivia não, mas achei interessante, entendeu? Porque você imagina, os caras estão atuando, mas ao mesmo tempo eles têm que também colocar as peças lá nos lugares certos. Então, pô, achei interessante pra caramba. Que eles pegarem a sequência de um jogo de verdade, né? Exato. E assim, a referência é só quem joga xadrez que vai saber. Eu não jogo xadrez, então eu li lá no IMDb mesmo, entendeu? Tem no Memorial Alpha também falando disso. Mas é bem interessante mesmo. E Castanha, tem mais alguma coisa? Aquilo ali é dentro do escritório dele, agora eu não tô lembrando. É dentro do escritório dele, lá em operações. O jogo tá montado, tá. Isso, então. Ela entra e ele já fala, é sua vez. Ó. Não, é interessante essa... Na cena você fala assim, caramba, parece que é um setup óbvio, se você pensar assim em termos de câmera e tal, que tava preparado, não, mas você pensar na continuidade da vida deles, eles têm um joguinho lá que eles mantêm, eles vão jogando, quando entra ali, dá um tempinho, bate papo. Acho que faz sentido, é interessante. É um pouquinho tradição de jornada, né? Que isso não é novidade em jornada, mas é um toque legal, é legal. E tem analogia, né? De eles estarem jogando xadrez no tabuleiro e na conversa ali, porque a Jazia, entre aspas, entrega o movimento dela e ele, mas é isso mesmo, tem certeza, tal, entendeu? Então... É legal, achei a cena legal. Então, eu gostei. Mas penso só melhora. Só pra gente comentar rapidamente sobre a direção, né, do David Livingston. Enfim, ele também é acreditado como produtor, né, supervisor aqui da série, e ele acabou dirigindo alguns episódios na série. Eu gosto dele. Ele não é exatamente sensacional, mas a direção dele é ok, ele sabe fazer, sabe até melhor que outros diretores realmente, vamos dizer assim, sem citar nomes, desnecessariamente. Mas ele gosta muito de usar o fundo, né, nas filmagens dele, né, de construir as cenas de transição sem corte, principalmente. Então, normalmente ele posiciona a câmera inicialmente de uma forma que ele consiga pegar também o que vai vir acontecer, né, na sequência. Isso. Então, aí, só para dar alguns exemplos do que ele fez nesse episódio, quando o Arjun chega lá na porta dos aposentos da Jadzia, que o professor lá de luta livre abre a porta, você vê que ao fundo, logo depois aparece a Jadzia, e ela já entra pra fazer interação. Então, assim, desde o começo a câmera tá parada ali na posição certa, pra gente ver ao fundo ela entrando, você percebe ela saindo lá do quarto dela, entrando, né, na sala, e em momento algum ela sai de enquadramento. Então, eu acho que você vê o que tá acontecendo na frente e atrás, né, em primeiro plano e em segundo plano. Depois, logo na sequência, quando ela leva o Arjun lá em Ops, né, a cena começa com o O'Brien e a Kira ali dentro daquele tipo conduíte, e lá no fundo tem a porta do escritório do Cisco. E aí você vê o Cisco saindo do escritório dele, enquanto eles estão conversando ali no primeiro plano, e depois ele vem e entra também na interação. Então é uma característica dele. Eu acho isso bem legal. Outras formas que ele usa também do fundo, entre aspas, atuante, vamos dizer assim, tem uma cena quando a Jadzia e o Arjun estão jantando no restaurante Klingon. Ali atrás do Arjun, se vocês repararem, a gente vê um trio, né? Mas tem um casal boliano e mais um cara humano jantando atrás da orelha esquerda ali do Arjun. Você vê o que tá acontecendo ali na cena atrás. E é até engraçadinho, porque o casal boliano, o cara por 2 vezes pega o garfo com comida e dá na boca da boliana fêmea, entendeu? Então tá rolando tipo um clima, assim. Legal. E aí você para pra pensar se essa boliana não é a mesma que a Jadzia comentou no episódio anterior, perguntando pro Odo será que aquela boliana lá... Isso é legal. E a dona do bem
pego isso aí. Bem reparado isso aí. Legal. Então, parece ser a mesma, porque a roupa é bem parecida, ela tá de brinco também, então, enfim. Achei legal uma certa continuidade e, ao mesmo tempo, o estilo, né, do David Livingston de direção. Então, você consegue perceber o que tá acontecendo lá no fundo. Você tá prestando atenção no primeiro plano, mas você tá vendo o que tá acontecendo lá no fundo. Então, para quem estiver ouvindo esse podcast depois, volte ao episódio e dê uma olhadinha. Então, acho que a direção do David Livingston foi ok. Acho que ele pecou um pouco ali na direção de atores, mas ali eu acho que também a culpa não é dele, né? Se o cara também não tem ferramenta para entregar, não é ele que vai resolver também. Muito bom. Então, vamos para as notas. Castanha, quantas estrelas você dá para Eu acho que eu dava 1 estrela para esse episódio, mas eu gostei mais do material dos Tribos dessa vez. Acho que eu vou de 2. Apesar de eu achar que a trama sci-fi, a trama do proto-universo é ruim demais. Eu vou melhorar 1 estrelinha nesse. Vou de 2 dessa vez. E você, Ale? Eu vou de 1,5. Realmente, a trama do proto-universo é horrorosa, horrível. Quer dizer, não é nem horrível, é terrível. E a trama também das ratazanas também, aquela ratazana horrorosa, também terrível também, aquele boneco muito mal feito, também tira muito. Além das atuações... Jogado, né? Obviamente é um negocinho de borracha. É jogado demais, né? Tipo, é jogado mesmo. Tentar fazer uma piada, né? Vamos fazer uma piada aqui. Bota um negócio de borracha, sei lá. Pois é. Então eu vou de 1,5. Eu vou dar 2 estrelas. Também igual o Castanha. Muito bem, então, gente. Gostaria de agradecer todo mundo que ficou escutando a gente até agora. Daqui 15 dias a gente volta com um episódio Profit and Loss. E Castanha, obrigada pela discussão aqui. Valeu. Ale, obrigadão. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui conversando sobre Deep Space Nine com vocês. O prazer é de todos nós. É sempre muito bom. Você vê, a gente está falando aqui mais de 1 hora de um episódio que não é nem tão interessante, mas a gente consegue trazer um monte de questões e coisas para falar sobre ele. Então, até daqui 15 dias. Valeu!